Meus irmãos, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. Da continuidade hoje a uma série de sermões que eu comecei e tinha dado uma pausa. Primeira carta de João, deixe aberto no seu primeiro capítulo. Como nós já vimos, essa é uma carta escrita pelo próprio apóstolo João, apóstolo de Cristo. E ele escreveu essa carta entre os anos de 85 e 90. E provavelmente foi nesse local aqui, em Éfeso, que João passou os seus últimos dias vivo. Como nós sabemos, João foi o último apóstolo de Cristo a morrer. E João escreve essa carta a uma comunidade de igrejas que é chamada pelos teólogos de comunidade joanina. E João escreve essa carta para tratar de um problema urgente, de um falso ensino que cercava essa igreja, ou seja, essas comunidades joaninas. Essa heresia que estava em formação, que hoje nós conhecemos ela como gnosticismo, e naquela época era chamado um proto-gnosticismo, ou seja, um gnosticismo em sua formação, onde eles ensinavam, como nós já vimos, que a matéria ela é completamente má e o espírito ele é bom. E se esses falsos mestres ensinavam que a matéria ela é má e o espírito é bom, uma doutrina que eles feriam diretamente era a doutrina da encarnação de Cristo. Ou seja, se o espírito é bom e a matéria é má, poderia Deus se encarnar? Por isso, ele vai falar aí, olha na sua Bíblia, no primeiro capítulo, versículo 1 até o versículo 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e percebam agora, o que nossas mãos o quê? Apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então a primeira coisa que o apóstolo João faz é defender essa doutrina tão central da fé cristã. Deus se fez carne. Então João escreve para alertar esses irmãos de que aquilo que eles estavam ensinando, os falsos mestres, os gnósticos, era contrário à verdade do Evangelho. E por mais que a gente leia essa carta e a gente possa pensar que não existia um tom de urgência, mas João escreve com um tom de urgência nessa carta. Por quê? Porque esse falso ensino tinha se disseminado tanto no meio dessa igreja que, inclusive, como nós já vimos em pregações anteriores, algumas pessoas do meio da igreja estavam o quê? Saindo da igreja. Por isso, olhe na sua Bíblia, deixe marcado aí, capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 20. Capítulo 2, 19 ao 20. Diz: Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Perceba, eles saíram, quem? Esses divisionistas. Muitos irmãos da igreja tinham dado ouvidos a esse ensino herético e tinham o quê? Saído da igreja. E João pega e fala, ó, eles saíram, mas para que ficasse manifesto que nunca era um dos nossos. Então percebe o teor de urgência que João escreve para essa igreja daqui? Porque tinha pessoas no meio da igreja que estavam dando ouvidos a essa mensagem. E João escreve essa carta aqui tanto para alertar os irmãos contra esse falso ensino, mas também para dar paz
para o coração deles. Porque imagina, aqui no meio da igreja, de repente começa um falso ensino aqui no meio, e de repente um grupo de 10 pessoas se levanta, dá ouvido a esse falso ensino e sai da igreja. Abandona as verdades que nós queremos hoje. Certamente, talvez alguns irmãos ficariam o quê? Confusos. Mas rapaz, será que não é verdade? Será que realmente Jesus não era Deus? Então, João, se você for perceber, ele vai usar várias afirmações que mostram aqueles que estão nas trevas e na luz. Para quê? Para que esses irmãos que ficaram na igreja tivessem certeza de que eles estavam no caminho correto. Então, João escreve essa carta tanto para alertar, para que eles identifiquem o falso ensino, mas também para olhar para a sua própria vida e falar: não, eu estou na verdade. Eles é que estavam errados. E nós vimos nas pregações que João vai fazer algumas afirmações que apontam para o que esses gnósticos acreditavam. Volte no capítulo 1, vamos ler apenas mais 3 versículos para irmos para o nosso texto. Capítulo 1, versículo 6. Perceba que João vai usar a palavra, o verbo dizer, várias vezes. Olha, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por que João fala assim? Porque esse se dissermos, João está apontando para a afirmação que esses falsos mestres faziam. Eles diziam que tinham comunhão com Deus, mas eles andavam em quê? Em trevas. E João fala: olha, pelo contrário, se vocês falam que você tem comunhão com Deus, se vocês falam que vocês andam com Deus, vocês não podem andar em trevas. Isso é incoerente. Não tem como andar com Deus que é luz e andar nas trevas. Então, primeira afirmação que João faz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, estamos o quê? Mentindo e nós não estamos praticando a verdade. Segunda afirmação que João faz, que era a afirmação que esses gnósticos faziam, versículo 8. Olhe para a sua Bíblia. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Lembra que eu falei que eles pensavam que o espírito era bom, tudo aquilo que é espírito é bom, e tudo aquilo que é matéria é má? Significava que na mente deles, eles podiam fazer qualquer coisa, porque aquilo que eles faziam no corpo não influenciava na alma. E assim eles falavam que nós não pecamos. E quando João traz esse versículo daqui, ele fala: olha, é incoerente. Não tem como dizer que nós não pecamos, porque todos nós somos pecadores. Eles falam que aquilo que eles fazem na carne não influencia o espírito, mas sim, aquilo que nós fazemos tem influência em nossa vida espiritual. E ele pega o argumento, o segundo argumento desses falsos mestres e fala: eles estão equivocados. Vocês precisam confessar os seus pecados. E a última afirmação que João faz, antes do nosso texto, capítulo 2, versículo 4. Olhe para a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Então, se eu afirmo que eu conheço a ele, eu não preciso seguir a lei de Deus, ou seja, eu faço o que eu quiser fazer, porque aquilo que eu faço no corpo não influencia na minha alma. E João fala o quê? É mentira, é baboseira, é heresia. Nós que dizemos que nós conhecemos a ele, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Então, o que é que João faz aqui? João escreve para alertar esses irmãos desses falsos mestres e para trazer segurança de que eles estão no caminho correto. Quando João vai chegar no nosso texto, que é a partir do versículo 12 até o versículo 14 apenas, eu quero que você veja esse texto como uma pausa pastoral. É como João tivesse dado uma pausa no seu argumento para se dirigir à igreja de uma forma carinhosa, para que eles não entendessem errado aquilo que João estava transmitindo para eles.
Eu não vou falar agora o que João está querendo falar, porque nós vamos ver durante a pregação. Então, olhe para esse texto, capítulo, versículo 12 ao versículo 14, com uma pausa que João está dando no seu argumento para se dirigir diretamente à igreja. Tá bom? Então, nosso texto, como nós já lemos, ele é do capítulo 2, versículo 12 ao 14. E nós vamos ler para começar a exposição do texto. Mas antes, o título que eu dei para essa mensagem é Uma Mensagem Carinhosa aos Filhinhos. Uma mensagem carinhosa aos filhinhos. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João 2, do 12 ao 14. Filhinhos, escrevo a vocês, porque seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Vamos orar? Oremos. Nosso Deus, como a gente cantou e orou há minutos atrás, fala, Senhor, como falasse aos antigos. E, Senhor, é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a voz do Senhor. E essa voz trazer tudo aquilo que nós precisamos nesse momento. Seja exortação, seja ânimo, seja consolo. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz. Me ajuda, Senhor, a ser fiel, simples e temente ao Senhor, para que possamos sair daqui todos edificados, não apenas mais inteligentes, mas mais submissos ao Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, como falei, uma pausa pastoral. Quando João escreveu essa carta daqui, e ele colocou todas aquelas afirmações, se dissermos, se dissermos, se dissermos, 3 vezes, João para aqui. Por que que João para aqui? Porque João não queria que essa igreja ela tivesse a falsa impressão de que João estava duvidando da fé deles. João não queria que essa igreja, ao escutar essas exortações, que eles não entendessem que João estava dizendo que eles estavam no maligno. Pelo contrário, você vai perceber durante a pregação que João vai fazer afirmações sobre aquilo que eles são para o apóstolo João. Por exemplo, vamos ler mais uma vez o versículo 12. Filhinhos, escreva a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Ele está afirmando aqui, chamando filhinhos. Por que esse termo filhinhos? Se você se lembrar lá de João, capítulo 1, versículo 12, ele vai falar o quê? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, quando João usa esse termo filhinhos, ele está se referindo a eles como filhos de Deus de uma forma carinhosa. Então, ele fala, filhinhos, eu sei que seus pecados foram perdoados. Então, esses 3 versículos, do versículo 12 ao 14, é João chegando pastoralmente, como se fosse sentando, olho a olho, e dizendo, olha, não se preocupe, aquilo que eu falei ali não era sobre vocês, não. Aquilo que eu falo ali é sobre os falsos mestres. Eu estou escrevendo para que vocês reconheçam o ensino falso deles e eu sei que a fé de vocês é verdadeira. Tá? Então esse é o contexto desse trecho daqui. E esse texto ele gera uma discussão. Ele gera uma discussão sobre quem são esses filhinhos, quem são esses pais e quem são esses jovens. E nós não vamos entrar nessa discussão, mas eu preciso falar que
a forma como eu vou interpretar aqui é que João está se dirigindo a dois grupos. Quando João fala filhinhos, ele está se referindo a toda a igreja. Ele vai usar, e nós vamos ver, várias vezes ele vai usar a expressão filhinhos se dirigindo à igreja. Quando João fala pais e jovens, é como se ele estivesse dividindo esse grupo filhinhos em duas partes, onde os pais fossem aqueles, digamos assim, que tivessem mais tempo de fé ou mais amadurecidos, e os jovens, os que tivessem menos tempo de fé ou menos amadurecido. Então João, ele divide esse grupo de filhinhos e jovens em duas partes, tá? Então João se dirige a essa igreja daqui como filhinhos e divide a igreja em dois grupos. Essa é a forma que eu vou seguir essa interpretação. Mas vamos lá. A forma que eu vou expor, primeiro eu vou expor sobre filhinhos, depois eu vou expor sobre jovens e depois eu vou expor como pais. Então vamos lá começar. Aos filhinhos. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 14. Ore na sua Bíblia. Filhinhos, escrevo a vocês porque seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Versículo 14 agora. Filhinhos, escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Até aqui, tá? Então, primeiramente, como afirmei para vocês, quando João se dirige aqui para a igreja, ele está se dirigindo como filhinhos para toda a igreja. Eu não vou pedir para que vocês abram na sua Bíblia, mas eu vou ler para vocês. Ele repete várias vezes apenas o capítulo 3 e o versículo 7. Em outro capítulo, ele vai novamente usar esse termo filhinhos, dizendo: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Então João ele vai tratar a igreja como filhinhos, dirigindo-se para ele como filhos de Deus de uma forma carinhosa. E João ele vai fazer uma afirmação acerca desses irmãos. Qual a primeira afirmação que ele faz? Seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Lembra que João, há algum tempo atrás, alguns versículos atrás, João chegou a afirmar, dizendo que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João, quando ele cita isso daqui, foi como eu falei, João não quer que eles entendam que João está acusando eles de não serem perdoados. Pelo contrário, João está afirmando que sabe que esses irmãos foram alcançados pelo perdão divino. João está dizendo: eu sei que vocês foram perdoados. Eu sei que vocês foram alcançados pelo Verbo da vida. Eu sei que o amor de Deus conquistou o coração de vocês. Que vocês têm em Jesus Cristo a certeza de sua salvação. E quando João vai usar o termo dizendo filhinhos, eu sei que seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. João também está fazendo a afirmação que sabe que para esses irmãos, Jesus é a certeza de sua salvação. Por quê? Porque ele coloca por causa do nome de Jesus. Lembra? Não vou pedir para vocês abrirem. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Lucas vai relatar lá dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelos quais importam que sejam salvos. Quando João traz essa categoria aqui dizendo que são perdoados por causa do nome de Jesus, aquilo que os gnósticos desprezavam Jesus como Salvador, João fala: eu sei que a confiança de vocês está em Jesus Cristo. Porque vocês sabem que é por causa do nome dele que nós somos perdoados. Por isso que quando João coloca aqui para os filhinhos, é como se João estivesse relembrando aquilo que ele falou anteriormente. Ore na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 1, de 1 João. Capítulo 2, versículo 1 ao 2. Meus filhinhos,
Escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então João fala: eu sei, não se preocupe. A palavra que eu falei anteriormente não era sobre vocês, mas sobre os falsos mestres. Eu sei que vocês foram alcançados pelo perdão de Deus e que a sua confiança está exclusivamente em Jesus Cristo. E João aqui encerra essa primeira parte, que ele vai se dirigir a cada grupo desse duas vezes. Ele fala isso no versículo 12 e depois ele vai voltar no versículo 14, quando ele faz a afirmação. Ore na sua Bíblia mais uma vez, versículo 14. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Por que que João vai fazer novamente essa afirmação daqui? Porque após alguns versículos que João falou que Jesus ele era a propiciação pelos nossos próprios pecados, João também falou do conhecer a Deus, tá? Olhe na sua Bíblia agora o versículo 3 ao 4 do capítulo 2. Capítulo 2, 3 ao 4. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Quando João fala, olha, filhinhos, eu escrevi porque eu sei que vocês conhecem o Pai. Igreja, eu sei que vocês obedecem o mandamento de Deus. Eu sei que vocês se esforçam para obedecer a lei de Deus. Por isso que alguns versículos depois, se eu não me engano, no versículo 6, João vai falar: quem diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. João está fazendo referência, filhinhos, não se preocupe, eu sei que vocês obedecem. Vocês não estão caindo nessa conversa dos gnósticos que não importa aquilo que você faz no seu corpo. Vocês se esforçam, inclusive, para andar assim como Cristo andou. E João traz consolo para os filhinhos. João traz uma mensagem para tranquilizar eles, para que eles não pensassem que João estava os acusando. Então João fala pastoralmente, filhinhos, fiquem calmos. Eu sei, como pastor de vocês, eu sei que vocês foram alcançados pelo amor de Deus e vivem uma vida debaixo desse amor. Fazendo uma pausa para a nossa aplicação. Meus irmãos, não é à toa que o apóstolo João ele faz uma pausa para lembrá-los e tranquilizá-los de que eles foram perdoados por Jesus Cristo. Porque essa é a mensagem que deve gerar consolo no nosso coração. João fala, filhinhos, eu sei que seus pecados foram perdoados. Da mesma forma que João traz tranquilidade para o coração deles, João está lembrando o que é que Jesus fez por eles. Para que eles não caíssem na conversa dos gnósticos. João fala, eu sei, lembre-se, Jesus morreu por vocês. É por causa do nome dele que os nossos pecados são perdoados. Filhinhos da Igreja Batista de Bodocongó, mesmo em meio a tantos falsos mestres, mesmo em meio a tantos falsos ensinos, filhinhos, os nossos pecados foram perdoados. Nós temos a confiança que somente em Cristo nós encontramos salvação. Lembrem-se de que quando nós nos vimos completamente afundados nos nossos pecados, quem foi aquele que estendeu uma mão poderosa para nos salvar? O seu nome é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus Cristo. E é nessa mensagem que deve ser a âncora de nossa salvação. Jesus Cristo nos salvou. E outra também aplicação para a gente, no sentido de alerta para nossas próprias vidas, é interessante perceber a preocupação do apóstolo João. Que preocupação? João estava vindo em meio a alguns alertas. Estava admoestando
à igreja. E João, ele se preocupa em fazer uma pausa para tranquilizar os irmãos. Ele se preocupa em fazer uma pausa para trazer consolo ao coração da igreja. E, meus irmãos, isso é muito importante para absolutamente todos aqui. Para aqueles que assumem os púlpitos, para aqueles que não assumem os púlpitos, para aqueles que aconselham, para aqueles que exortam, para aqueles que querem ajudar o irmão quando está no erro ou a tomar uma decisão errada. E a gente muitas vezes pode ser muito veloz em apontar o erro. Nós muitas vezes podemos querer ser muito veloz para trazer uma mensagem de exortação, e não que não seja importante, mas nunca também devemos esquecer que nossos lábios devem carregar palavras de consolo. Nunca devemos esquecer que quando um irmão ele está no erro, não é porque ele está no erro que ele não deve ser lembrado que Jesus o ama. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos um povo cansado. Muitas vezes nós somos um povo quebrado. Muitas vezes nós somos um povo que está passando por tentações difíceis. Muitas vezes nós somos um povo que está passando por provações difíceis. Muitas vezes somos um povo que está perdendo a esperança. E muitas vezes aquilo que nós precisamos, sem exceção de nenhum aqui, é nos lembrarmos que Jesus Cristo nos ama. É nos lembrarmos que existe um Deus santo, sim, que pune o pecado. Um Deus santo que derramou a ira dele sobre o seu filho. Mas esse mesmo Deus santo que derramou a sua ira sobre o seu filho é o mesmo Deus que ama o seu povo de forma incondicional. Então, sempre quando a gente estiver exortando alguém, aconselhando, que a gente não apenas traga palavras, digamos assim, duras, mas também palavras e mensagens de consolo, porque é o povo do Senhor. E João teve aqui essa preocupação em trazer isso para essa igreja. Mas vamos lá, continuando no texto. Aos pais. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 13. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Agora no versículo 14, depois de filhinhos, pais, escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. João vai repetir isso daqui. A mesma coisa que ele coloca no versículo 13, ele coloca no versículo 14, porque João quer dar a ênfase dessa importância. João está aqui falando dos pais como aquela categoria que eu falei, daqueles mais amadurecidos na fé, daqueles que têm mais tempo de fé. E antes, para que vocês entendam de forma mais fácil, tá? Eu quero que vocês entendam como a diferença que João trata os filhinhos para a diferença que João trata os pais. Como foi que João falou que os filhinhos conhecem a Deus? Volte no versículo 13. Olhe na sua Bíblia. Filhinhos, no versículo 14, desculpa. Filhinhos, escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Perceba, filhinhos, vocês conhecem o Pai. Aos pais ele fala como? Pais, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Qual é a categoria mais fácil de se entender? A categoria de Deus como um Pai, que faz parte de nossa categoria, ou a categoria de Deus como aquele que existe desde o princípio, ou seja, eterno? Certamente a categoria de Deus como Pai. Quando João coloca aqui Deus, os filhinhos, como pai, e coloca os pais como aquele que conhece, aquele que é desde o princípio, João está falando, olha, vocês conhecem Deus de forma um pouco mais profunda. A sua caminhada com Deus permitiu você conhecê-lo de uma forma mais profunda. Você não conhece mais Deus como um pai. E não que João esteja diminuindo isso, mas ele está apontando para o fato que ele já tem uma caminhada sólida com Deus. Filhinhos, vocês conhecem como pai,
Pais, vocês o conhecem como Deus eterno, como aquele que é imutável, como aquele que é todo-poderoso. Então, João traz os pais aqui como se eles tivessem mais maturidade no seu relacionamento com Cristo. Para lembrá-los do conhecimento que eles têm de Deus, para que eles também não caiam no falso ensinamento dos gnósticos. Porque ele aponta para a experiência que esses irmãos tinham. Olha, olhe lá para trás e veja o quanto você andou com Deus. E veja o quanto você aprendeu de Deus. Veja aquilo que Deus é para você. Olhe para esse ensino herético e dê as costas para isso. João, ao mesmo tempo que mostra a maturidade que eles têm no seu relacionamento com Cristo, João também faz com que eles lembrem-se para que eles rejeitem esse falso ensino. Então, pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio, apontando para a sua profundidade no relacionamento com Cristo. E também a sua responsabilidade de transmitir isso para os mais jovens. Pais, vocês conhecem aquele que é eterno. E fazendo aqui uma pausa também nessa parte dos pais, perguntar para todos nós essa noite. Filhinhos, nós temos crescido no nosso conhecimento de quem Deus é. Filhinhos, você, na sua caminhada cristã, olhando para trás, fazendo uma retrospectiva, aquilo que Deus era na sua mente, quem Deus é hoje na sua mente e na sua vida. Não podemos negar o fato de que a nossa vida cristã, ela deve ser baseada no conhecimento que nós temos de Deus. Lá em João capítulo 17, versículo 3, ele fala: "E a vida eterna é esta", dois pontos, "que conheçam a ti como Deus verdadeiro." A vida eterna, ela não começa quando nós passamos da vida para a morte. A vida eterna começa quando nós conhecemos a Cristo desse lado da vida. E esse caminhar deve ser um caminhar de crescimento no conhecimento de quem Ele é. E aqui eu não estou falando apenas de um conhecimento meramente intelectual, mas um conhecimento experiencial, experimentado, de relacionamento de quem Ele é. E a pergunta é: temos crescido nesse conhecimento? Quem Deus é, antes e hoje, para as nossas vidas. Aquilo que nós conhecemos de Deus deve forjar nossas vidas. Aquilo que nós conhecemos de Deus deve moldar nossas vidas. Lembra que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 12? Para que a gente possa renovar nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita, da vontade de Deus. Nossa vida cristã deve ser de constante crescimento de quem Deus é. Se nós conhecemos um Deus soberano, deveríamos ficar menos apavorados com os momentos tristes em nossa vida e ao nosso redor. Se nós conhecemos que Deus é soberano, não importa a situação que acontece em sua vida e na minha vida, eu devo continuar confiando nele, porque a visão é de Deus estar sentado num alto e sublime trono. Se conhecemos um Deus que nos ama incondicionalmente, quando nós pecamos, devemos nos envergonhar, sim, devemos nos entristecer, sim, mas devemos nos lembrar que os nossos pecados não fazem com que Ele nos ame menos. E mesmo pecando, lembrando que João fala aqui, cantamos aqui, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Se conhecemos um Deus que nos justificou, por causa de sua morte, nos declarou justos, mesmo mesmo de frente com a morte, deveríamos ser pessoas mais esperançosas. Afinal de contas, ele nos justificou e não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso deve resultar em ter esperança após a morte. O conhecimento de quem Deus é deve forjar, deve moldar as nossas vidas e nos fazer resistir aos falsos ensinos em nosso meio. Continuando aos jovens, versículo 13, olhe para a sua Bíblia. Depois de pais, jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Lá no finalzinho do versículo 14 agora, depois de filhinhos e pais, jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Por que João se dirige aqui aos jovens, dizendo para eles que eles já têm vencido e que eles já venceram o maligno? Lembra que está tendo lá aquela divisão da igreja, que pessoas estavam saindo da igreja? Certamente esses novos crentes na fé, com pouco tempo de caminhada, podiam estar confusos quanto àqueles acontecimentos. E quando João traz esse vencer, ele traz um sentido figurado de luta, para que esses jovens entendam que a vida cristã não é apenas perdão pelos pecados, não é apenas conhecer o Pai, mas também é uma batalha. Quando João fala para eles, jovens, vocês têm vencido. João está animando esses irmãos, dizendo, olha, está tendo esse falso ensino, está tendo problema na igreja, tem pessoas saindo da igreja, mas vocês têm vencido. Vocês têm vencido, animando eles a continuar na batalha. E ele apenas não coloca tem vencido, mas ele também coloca a certeza de que eles vão vencer. Perceba na sua Bíblia, ele coloca no versículo 14, não apenas que tem vencido, mas ele coloca lá no finalzinho, mas que venceram o maligno. E o maligno aqui em João é retratado como o diabo, é retratado como o espírito do anticristo, ou seja, um ensino enganoso no meio da igreja. Olha só. Abra lá deixa marcado no capítulo 2 e abra em 1 João 4,4. 1 João 4,4. Diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, quando ele fala lá no capítulo 2, vencer o maligno, ele está falando, vocês estão vencendo o falso ensino. Vocês estão resistindo. Não vejam aqueles que saíram. Vocês que estão ainda no ensino do verdadeiro evangelho, vocês têm vencido. Não se preocupem, não se alarmem. João traz os jovens ao ânimo para que possa continuar resistindo a esse falso ensino. João afirma que eles estão vencendo, mas ele faz mais duas afirmações. Por quê? Porque vocês são fortes. Contudo, por que são fortes? Olhe para a sua Bíblia. Lá no versículo 14, no finalzinho. Porque a palavra de Deus permanece em vocês. Só tinha um motivo por qual esses irmãos continuavam resistindo ao falso ensino. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho estava cravada na mente e no coração deles. Porque a palavra de Deus, a unção que nós recebemos de Deus, nos guia contra todo falso ensino. Essa é a certeza que os eleitos não serão enganados. Essa é a certeza que os eleitos nunca vão dar ouvido à heresia, porque os eleitos conhecem a voz do seu pastor. Jovens, vocês têm vencido. Jovens, vocês venceram. Por quê? Porque são fortes. Fortes em si mesmo? Não, porque a palavra
de Deus permanece em vocês. João traz para eles a cena da batalha e afirma: realmente a batalha é árdua, mas vocês têm vencido. Aqueles que estão começando a caminhar com Cristo, ou que já estão caminhando com Cristo há algum tempo, não pode olhar para a vida cristã como uma vida sem batalha, como uma vida sem luta, como uma vida que é completamente despida de dificuldades. Aqueles que ingressam na vida cristã, na vida com Cristo, vão enfrentar dificuldades, vão enfrentar guerras, vão enfrentar batalhas. A vida cristã é uma guerra pela perseverança, para permanecer na fé, claro, com a ajuda do Espírito de Cristo. A vida cristã é uma guerra pela santidade. A vida cristã é uma guerra para não se moldar aos padrões desse mundo. A vida cristã é uma guerra para usar e continuar usando os dons que Deus deu para você. A vida cristã é uma guerra contra o nosso próprio orgulho. A vida cristã é uma guerra pela verdade. Guerra essa que esses jovens e que essa igreja estavam enfrentando. E o apóstolo João fala: vocês têm vencido. Mas essa vitória, de forma alguma, em cada uma dessas áreas, pode ser vencida pelo nosso próprio braço. Mas por quem? Pelo próprio Deus vivo que age em nós. Essa é a certeza de que aquele que começou a boa obra, um dia ela vai o quê? Terminar. Um dia ela vai terminar. Uma vez eu escutei uma ilustração do Heber Campos Júnior, nunca mais eu me esqueci. O Heber Campos ele falou que uma vez ele foi no local, acho que o sogro dele estava construindo a casa, e o sogro dele o chamou para ver, ó, aqui vai ser a sala, aqui vai ser assim, ó, a casa. Começou a contar os detalhes de como a casa estaria pronta. E Heber Campos olhava e falava, eu não estou conseguindo enxergar nada disso aqui não. O que é que ele quis falar com isso? Às vezes nós olhamos para a nossa própria vida, a gente fala, rapaz, eu tô longe. Rapaz, eu vou ganhar realmente essa batalha. Rapaz, transmitir a imagem de Cristo. Eu estou longe disso. Mas Cristo, aquele que nos chamou, nos justificou, nos santificou e vai nos glorificar, ele já tem a imagem completa de como nós seremos. Irmãos, a batalha é árdua e longa, mas nós já temos vencido e nós vamos vencer. Amém? Para concluir, só para nos lembrarmos, João traz uma palavra pastoral para os filhinhos, divide esses grupos em pais e jovens, traz mensagem de consolo, mensagens carinhosa para esses irmãos, dizendo que eles já foram perdoados pelos seus pecados, dizendo que sabe que eles conhecem a Deus, porque eles obedecem os mandamentos de Deus, sabe que esses também têm um conhecimento mais amadurecido de quem Deus é, e que a batalha que eles estão enfrentando, eles têm vencido e vão continuar vencendo, porque aquele que é todo-poderoso está com ele. Eu queria encerrar com uma ilustração. Uma vez, na igreja que eu passei um tempo tomando conta, lá no bairro de Catolé de Zé Ferreira, vou usar a ilustração do nosso pastor, Darquinho. Ele deu uma ilustração lá, não sei se eu vou conseguir ser fiel à ilustração que ele deu, mas ele falou, deu a ilustração de um time de futebol subindo para lutar no campo de futebol, para jogar no campo de futebol. E quando ele sobe no campo, era como se o placar já estivesse ganho. Eles tinham que jogar o jogo, mas o placar já era tipo assim, 7-2. E o que é que ele quis transmitir com isso?
que nós temos uma batalha para travar desse lado do mundo, mas a vitória já é certa. Não importa aquilo que vamos enfrentar, não importa quantos falsos ensinos vão aparecer ao nosso redor, não importa quantas tentações vão surgir ao nosso redor, quantas provações, a vitória já é certa. Para o povo de Deus, para os eleitos do Senhor, a vitória já é garantida. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, que traz consolo para o nosso coração, que traz esperança para o nosso coração, que nos lembra que nós somos perdoados, que nos lembra que nós somos amados, que nos lembra do nosso relacionamento com o Senhor e que nos lembra que a vitória já é garantida. Que o Senhor possa continuar, Deus, nos fortalecendo para continuar nessa batalha, que muitas vezes é a batalha pela verdade. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.